Boa noite a todos, bem-vindos a mais um chá para despertar. Começa a ser muito normal à sexta-feira às 9 horas estarmos aqui juntos e, entretanto, à medida que vocês vão se juntando aqui a nós, aqui a mim, sejam bem-vindos mais uma vez e estamos aqui todos para falar um pouco sobre um tema de falar um idioma diferente. Porquê é que acontece nós falarmos idiomas diferentes? Isso acontece muitas vezes, se calhar mais vezes do que aquelas que vocês possam imaginar. E o objetivo de hoje é muito simples. Vamos lá ver se nós nos entendemos. Acaba por ser um pouco ao contrário do que é o título do vídeo que eu fiz sobre este tema, que é o vídeo número 22, falar idioma diferente. Isto acontece muito. Se calhar acontece mais em tudo o que seja relacionamentos a dois, quer seja no trabalho, quer seja num casal. Acontece muitas vezes, tudo está muito bem e uns tempos depois começa a não ficar muito bem. Começamos a falar e começamos a não nos entendermos e isso acontece muito. Mas antes de começarmos, vamos esperar que vocês se juntem aqui mais, partilhem, coloquem gostos, ponham aí umas carantonhas bonitas ou feias, não importa, mas ponham alguma coisa para que possamos ser mais. E, entretanto, bem-vindos a todos os que estão aqui, os que se estão a juntar aqui a este espaço. Eu estou aqui no meu escritório, aqui na minha casa. Do outro lado desta parede estão as minhas filhas e a minha esposa e estamos todos aqui no conforto de cada um da sua casa. Espero que cada um de vocês tenha o vosso chá. Eu tenho aqui o meu. E vamos falar aqui um bocadinho e vamos desenvolver e desmontar este tema de porque é que nós às vezes falamos com alguém que já conseguimos ter conversas de jeito e ao fim de um determinado tempo parece que já não nos estamos a entender. E vamos perceber porque é que isso acontece. Entretanto, estejam à vontade e aproveitem o vosso chá. Se não o tiverem, corram à procura de um. Então é assim. Então vamos começar. Qual é o objetivo principal qual é o objetivo principal de duas pessoas quando se comunicam? O principal objetivo é, se elas se querem comunicar, é que elas se entendam, certo? Às vezes isso não acontece. E se calhar tu estás aí desse lado, provavelmente já te aconteceu, conheces alguém, não interessa se é colega de trabalho, se é marido, esposa, amigo, familiar, não importa. Alguém que há uns anos atrás falava muito bem e parece que quase que só com as expressões faciais vocês se entendiam. E isso acontece muito. Quando temos aqueles amigos mais chegados que desabafamos muito uns com os outros e chega um ponto que só com uma simples expressão, um olhar, um sorriso, um piscar de olho, parece que entendemos logo o texto todo. E ao final de algum tempo, muitas vezes cada um segue o seu caminho e quando voltamos a nos encontrarmos já não conseguimos fazer isso. Já falamos e começamos a pensar assim, como é que é possível eu há, por exemplo, 10 anos atrás, passar horas e horas e horas com esta pessoa? Como é que é possível? Se hoje parece que já não consigo ter conversas nenhumas de jeito e já não conseguimos comunicar. Isto acontece muito simplesmente porque tem a ver com as nossas mudanças, com as nossas evoluções. E quando eu falo evoluções, não tem que ser uma evolução mais positiva que o outro. Às vezes tem que ser só apenas caminhos diferentes. Não tem que ser um melhor que o outro. Não vamos aqui colocar aqui ninguém acima de ninguém. Onde eu quero chegar é caminhamos em sentidos opostos. Mas agora, como é que vamos resolver isto? Isto é simples. Isto é simples. É procurar, e eu isto aqui não disse no vídeo, mas é por isso que serve desmontar este tema. Tem a ver com os valores. Nós, quando temos valores iguais, quando temos valores equivalentes, trabalhamos nesse sentido. E ao trabalharmos nesse sentido, vamos, na maior parte dos casos, estar mais ou menos equivalentes em relação à outra pessoa, não interessa qual. E isso acontece muito. Os nossos valores é que mudam. Os valores, quando temos 20 anos, pode ser o divertimento, pode ser viver a vida, pode ser aventura. E os nossos valores aos 30 anos, provavelmente já somos pais ou mães, já pode ser família, já pode ser dinheiro, já pode ser, sei lá, amor.
Os nossos valores aos 50 anos já podem ser reconhecimento pessoal, reconhecimento profissional, família também, por exemplo. E o que muda aqui são os valores. E quando nós mudamos os valores, mudamos o foco. E quando mudamos o foco, começamos a trabalhar em sentidos diferentes daquilo que trabalhávamos no passado. E isso acontece muito quando, por exemplo, numa área de trabalho. Muitas vezes mudamos de área de trabalho e esse trabalho obriga-nos, entre aspas, a seguir por um caminho do desenvolvimento pessoal ou por um caminho relaxado. Por acaso nunca pensei neste pormenor, mas acontece. Há trabalhos que ficamos estagnados, aprendemos o que temos que aprender naquele período de tempo e a partir daí temos um teto e já não evoluímos mais daí para a frente. O que acontece é que 10 anos, por exemplo, a trabalhar nesse mesmo trabalho, a fazer exatamente as mesmas coisas, nós não evoluímos pessoalmente nem profissionalmente. Não é? Batemos no teto. O que acontece é que a pessoa com quem nós nos relacionávamos, o nosso amigo ou familiar ou alguém, naquilo que faz e nas influências que tem, foi como que empurrado para ir para um outro caminho. E quando essas duas pessoas se voltam a juntar, parece que já não dá. Coisa que antes se encaixavam, hoje já não dá. Isto acontece constantemente. Acontece constantemente com um casal, por exemplo. Se calhar a maior parte dos divórcios hoje passa por aí. Passa por as pessoas começarem a comunicar-se de forma diferente. E depois o que acontece é, começam a não se entender. Então, para não se chatearem, preferem não conversar. E depois, quando não conversam, ainda pioram mais as coisas. Porque o problema da maior parte dos casais, ir um para cada lado, é a falta de conversa. E essa falta de conversa foi originada porque começaram a não se entender, começaram a não conseguir se entender. O idioma era diferente, começam a trabalhar em frequências diferentes. E muitas vezes relaxam-se e a falta de conversa é que faz com que comece a perder o interesse, os valores começam a ser diferentes de um para o outro e as coisas acabam dessa forma, simplesmente. Acabamos por não perceber porquê, mas as coisas acabam naturalmente. Eu no vídeo falei uma frase de algo que é muito simples. É uma frase até de Jim Rohn que diz que a tradução da palavra fácil é tudo aquilo que nós conseguimos fazer. Tudo aquilo que nós conseguimos fazer é fácil. Por exemplo, como é que eu posso dar aqui um exemplo muito prático para que vocês entendam? Um trabalho que seja... que para termos sucesso temos que falar em público, por exemplo. Eu acredito que vocês saibam falar. Então qual é a diferença de falar para 100 pessoas? O que muda é a conversa ou é a situação? Portanto, é fácil. Falar é fácil. O problema é conseguirmos comunicar, neste exemplo que eu estou a dar, para muita gente. Outro exemplo muito, muito simples também. Num caso que seja preciso fazer telefonemas, é fácil fazer um telefonema. Mas quando dizemos que no nosso trabalho requer fazer telefonemas, começamos a não conseguir, dependendo do tema que vamos conversar. Se formos comunicar com um tema que seja fácil e normal, comunicamos muito bem. Quando muda o tema já não conseguimos fazer o telefonema. E isto porquê? Porque é fácil. Na verdade é fácil, só que nós é que não conseguimos fazê-lo dessa forma. E depois é assim, há outra coisa também que eu falo no vídeo, que é tudo aquilo que é fácil de conseguir também é fácil de perder. Nós quando conseguimos algo que nos apareceu muito simples, de uma forma muito fácil, não houve quase trabalho nenhum, também facilmente, como não crescemos à mesma velocidade daquilo que era suposto para mantermos, perdemos tudo. E então aqui a questão é simples. Falar idiomas diferentes porquê? Porque andamos a ler livros diferentes, a estar rodeados de pessoas diferentes e nós aos poucos podemos não reparar, mas um pequeno toque de ombro, um pequeno desvio hoje, um pequeno desvio amanhã, um pequeno desvio daqui a um ano, muitos pequenos desvios fazem com que nós, daqui a um ano ou dois, vamos pensar de forma diferente,
vamos ter discursos de forma diferente, vamos passar a suportar determinados tipos de conversa que antes não suportávamos ou que suportávamos e agora que não suportamos. Portanto, vai haver as duas situações. E isso acontece muito, muito facilmente quando nós estamos rodeados pelas pessoas erradas. Ou pelo menos com as pessoas que têm valores diferentes daqueles que nós temos hoje. O que vai acontecer é, mais tarde ou mais cedo, vamos adquirir esses mesmos valores dessas mesmas pessoas. Há um exemplo simples que é, se eu, por exemplo, não fumar, eu não fumo, mas vamos imaginar que eu agora vou trabalhar para uma empresa onde as pessoas com quem eu vou me relacionar a maior parte do meu tempo, os meus 4 ou 5 colegas de trabalho, naquela sala, naquele setor, fumam. Todos eles fumam. Mais tarde ou mais cedo eu estou a fumar também. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas estou a fumar. E isso vai acontecer. Outra coisa que já me aconteceu há uns tempos, e é engraçado, eu não sou pessoa de dizer asneiras, mas aí já há muitos anos atrás, até há mais de 15 ou 20 anos, trabalhei numa empresa onde as pessoas que lá trabalhavam, era muito normal dizerem asneiras. Eu, quando dei por ela, estava a começar a dizer asneiras. E hoje voltei a não dizer. E porque é simples. Porque nós, quer queiramos, quer não, nós vamos nessa direção. Há pessoas mais teimosas do que outras, mas há uma frase portuguesa muito simples, e nós portugueses somos muito conhecidos pelos provérbios, não é? Que é água mole em pedra dura, tanto bate que até que fura. E isso acontece mesmo. Essa frase, esse provérbio, por assim dizer, acaba por ser a mesma coisa que o Gilman diz, que é nós tornamos na média das 5 pessoas ao qual dedicamos o nosso tempo. Portanto, são duas frases completamente diferentes, mas a função é exatamente a mesma. Quer queiramos, quer não, rodeados com um determinado tipo de influências, nós vamos estar na média dessas influências. Mas aqui a questão é, quando nós sabemos, isto acontece mais ou em trabalho ou até numa relação em casa. Quando nós estamos a começar a ficar com a consciência que já não lutamos para discutir, isto acontece, por exemplo, vamos imaginar uma coisa, um casal começa a entrar em atritos e eles esforçam-se e quando nós dizemos que esforçam-se é a discussão. Uma discussão, na realidade, acaba por ser uma mutação do casal para eles voltarem-se a compor. E o que acontece muitas vezes nos casais é, quando há amor, quando há interesse, há discussões. Quando há o deixa andar, é porque já não há amor, é porque já não há interesse. E é uma questão de tempo até que cada um toma a decisão de vai um para cada lado. E este exemplo acontece exatamente numa empresa. Por exemplo, 2 sócios. Quando há discussões, é porque há interesse que as coisas andem para a frente. Quando há argumentação, quando há discussão, quando há tudo isso. Quando começa assim, sim, está bom, se é assim que queres, é assim que vai. Quando começamos a dizer sim, muitas vezes, para a outra pessoa, não interessa se é relacionamento, se é trabalho, quando começamos a dizer sim, muitas vezes temos que começar a desconfiar. É porque já não há interesse em melhorar. E isto acontece porque é o tal idioma diferente, é a tal frequência diferente, começamos a pensar de forma diferente, começamos a ter valores diferentes, começamos a ter ideias diferentes, coisa que antes conseguíamos, agora já não conseguimos. Uma coisa que acontece é nós não podemos estar à espera que seja o outro a mudar. É importante que nós temos a percepção que tudo começa por nós. E isso foi uma frase que eu acabei, até escrevi aqui no apontamento, aquela frase que eu digo no final do vídeo, que é: não esperes que as intenções à tua volta mudem, até que as tuas intenções para com os outros mudem. Para o que tu queres que seja para ti. Isto acaba por ser um pouco de nós temos que ser para os outros aquilo que gostávamos que fossem para nós. E ao fazermos isso, vamos perceber que se estamos a entrar em idiomas diferentes, então se calhar está na altura de começarmos também a aprender no alinhamento daquilo que a outra pessoa, que supostamente ainda é importante, está a seguir. E dessa forma os dois seguem um trabalho equivalente, têm ambos a mesma visão, têm ambos o mesmo foco. As ideias são equivalentes porque eles comunicam-se e ao se comunicarem partilham ideias,
surgem mais ideias e ambos crescem muito equivalentes. Não há uma discrepância muito grande. Ambos crescem, não interessa se há um cresce mais que o outro, mas importa que ambos estejam a crescer mais ou menos alinhados no mesmo sentido. E isso, quando acontece coisas fantásticas, porque o relacionamento está a 5 estrelas, a sociedade, a nível de trabalho, 5 estrelas. Porquê? Porque ambos têm a mesma visão, ambos têm o mesmo foco, ambos têm os valores muito equivalentes e tudo é muito equivalente. Isso significa o quê? Estar na mesma frequência. Significa falar o mesmo idioma. A expressão falar idioma não significa falar outra língua, não é? Falamos português, falar inglês, não. Falamos idioma no sentido de entendemos-nos. E isso acontece quando há conversas e quando há interesse em melhorar. E esse interesse acontece quando ainda há aquela chama, ainda há aquela vontade de andar para a frente para que as coisas evoluam. Eu tirei aqui outra nota também numa frase que eu disse, que eu até acho que foi complicada demais, até tive que repetir 2 vezes no vídeo, que é: nós vamos ter essa percepção de querer melhorar quando na realidade sentimos que há temos que olhar isto como uma balança. Quando a nossa dor for grande por estar no estado em que estamos, quando essa dor for maior do que a dor de fazer alguma coisa, nós vamos começar a fazer alguma coisa. Vamos pôr uma balança. Quando nós estamos a sofrer por aquela outra pessoa já se estar a afastar de nós, nós vamos fazer um esforço para melhorar nesse sentido. Quando essa dor não existe, é porque já se esfriou. Isto acontece mais nos relacionamentos. Quando nós começamos a esfriar, quando o relacionamento começa a esfriar, já começa a não haver dor em querermos comunicar. E quando isso acontece, mais tarde ou mais cedo, vai um para cada lado. É isso que acontece. Porque, na realidade, quando nós aprendemos uma determinada situação, quando nós expandimos para um determinado patamar, já não conseguimos voltar atrás. Por exemplo, se nós começarmos na ótica da leitura, formação pessoal, se a outra pessoa não fizer o mesmo tipo de acompanhamento, mais tarde ou mais cedo os idiomas começam a ser diferentes, as frequências começam a ser diferentes, começamos a falar de forma diferente e já não nos estamos a entender. Basicamente é importante perceberem que se queremos evoluir e se queremos evoluir junto de alguém, quer seja em sociedade, quer seja num relacionamento, devemos ter os valores em concordância, devemos ter o foco equivalente e a visão igual ou equivalente. Quando isso acontece, ambos se esforçam, cada um à sua velocidade, mas o esforço é no mesmo sentido e as coisas acontecem e tudo fica 5 estrelas. Aqui a questão é que nós muitas vezes resistimos à mudança e essa adaptação é que tem essa dificuldade. Mas é tal e qual como eu disse. Quando a dor que temos por estarmos a sentir que a outra pessoa está-se a começar a afastar for grande, nós vamos achar para aquela dor da mudança simples, ou pelo menos dolorosa, e vamos trabalhar também nesse sentido para o acompanharmos. O tema não tem muito mais para desmontar, por assim dizer, do que isto, mas é isso que acontece. De uma forma muito resumida, é simples. Quando vocês sentem que estão a falar um idioma diferente com a pessoa e se ainda valorizam estar com essa pessoa, vocês vão fazer alguma coisa para trabalhar no sentido de começarem a falar o mesmo idioma. É tudo uma questão de colocar na balança e é tudo uma questão de se esforçarem nesse sentido. Porque mente que expande nunca mais volta ao tamanho original. A outra pessoa que está a evoluir já não consegue voltar ao nível que vocês estão, se vocês não evoluírem também. Ok? Hoje o tema é curtinho. Hoje o tema é curto. Muito mais do que isto, já irei estar aqui a pisar o mesmo assunto. Mas basicamente é isso. Se sentirem que outra pessoa se está a afastar e que vos está a causar dor, então vale a pena lutar por isso.
Se já não está a causar dor, procurem o motivo pelo qual vocês tomaram a decisão no início. Se esse motivo ainda ferver, ainda houver aí intenção, se o motivo que vos levou a estar com essa pessoa, não interessa se é relacionamento ou se é sociedade, isto é a mesma coisa. Se o motivo que vos levou a estar com essa pessoa ainda vos aquecer, então vale a pena lembrarem-se desse motivo e voltar a aquecer novamente e trabalhar no sentido de voltarem a falar o mesmo idioma. Ok? Portanto, para acabar, eu gostava que vocês percebessem que olhem à vossa volta, vejam quais são as pessoas que vocês realmente valorizam, percebam ou não se elas estão a afastar ou não, percebam o que é que elas estão a fazer e lutem para voltar à conquista. Muitas vezes, no caso do relacionamento, voltem a ser namorados. Ok? Obrigado pela vossa presença. Este live é gravado. Podem voltar a ver. Poderá haver aqui algumas informações que possam vos ter escapado à primeira, mas ouçam uma segunda, uma terceira e uma quarta vez. Para a semana estamos cá novamente, pelo menos estou cá eu novamente, com mais um chá para despertar. E o tema de despertar hoje foi simples, foi perceberem se as pessoas estão à vossa volta, que se sentem que se estão a afastar delas, se ainda as valorizam da mesma forma que as valorizavam no primeiro dia. Ok? Fiquem bem, tenham um excelente fim de semana e para a semana estamos por aqui. Partilhem, coloquem gostos e estamos sempre por aqui. Muito obrigado a todos. Tchau.